diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Olha que ele te dá uma maneira de calcular. Ele já diz aqui, ele canta a pedra para ti, ó. A diferença entre a potência teórica e... Primeiro ponto, quando eu leio a diferença, matematicamente, diferença é uma conta de subtração. Diferença, estou subtraindo. Diferença, eu subtraio. Vou subtrair o quê? A potência... A diferença entre a potência teórica e a potência instalada. Então, a subtração entre a potência teórica e a potência instalada ou seja, é igual à potência não aproveitada, ou você pode também chamar de potência dissipada, desperdiçada, que não é utilizada, né? É a não útil. Ele está te dizendo, então, que a potência total, que ele chama de teórica, menos a potência útil, é igual à potência dissipada, o que faz todo sentido quando você estuda potência. Potência total é a útil mais a dissipada. Se você pega a útil e joga para o outro lado, fica potência total menos a útil é igual à dissipada. Aí ele pergunta, ó, qual é a potência em megawatts não aproveitada? Ele quer saber, então, a potência dissipada. Gente, falamos para você ainda há pouco, que a mecânica, ela estuda cinemática, dinâmica e estática, mas isso não é só dos sólidos. Ela estuda velocidade, deslocamento e aceleração dos sólidos e dos líquidos. E eu trouxe essa questão do Enem proposital, porque aqui ela fala de deslocamento dos líquidos. E aí a gente chama isso de fluidomecânica, mas não deixa de ser mecânica. É mecânica e você deveria ter estudado, ou deve ter estudado, no teu primeiro ano. Tá? A fluidomecânica, ela estuda a mecânica dos líquidos. E aí você tem a mecânica dos líquidos na parte quando o líquido está em repouso, e aí o líquido, como comumente os primeiros líquidos a serem estudados foi a água, né? E a água vem do grego hidro, então você tem a hidroestática, que é você estudar os líquidos em repouso, e você tem a hidrodinâmica, que é quando você estuda os líquidos, não só os líquidos, repito, mas essencialmente os sólidos, líquidos e até os gases. Porque na hidrodinâmica, por exemplo, a gente aprende por que os pássaros voam, por que os aviões voam, tá? É um assunto tão importante que, se eu pegar aqui uma folha de caderno, vou pegar aqui uma folha, e eu soprar nessa folha, veja, eu vou só soprar. A folha, ela está dobrada, veja, ela está dobrada. Mas vou afastar o microfone para poder soprar, e eu não vou soprar aqui embaixo, porque aí, óbvio, que a folha iria subir. Eu vou soprar aqui em cima. E você percebe que eu soprando em cima, a folha sobe. Vou soprar de lado. Ora, peraí, mas por que eu sopro em cima da folha, em cima, e a folha sobe? Porque existe uma diferença. Quando eu aumento a velocidade do ar aqui em cima, eu diminuo a pressão desse ar. Aqui embaixo, a pressão que outrora estava igual passa a ser maior, porque a de cima diminuiu, e surge uma força resultante. Olha lá a lei de Newton entrando de novo aqui, ó. Surge uma força resultante para cima. É isso que faz o avião voar. É por isso que as asas do avião são curvas por cima, tá? Elas são curvadas, porque tem que existir essa diferença de pressão. Aqui ele está aplicando numa hidrelétrica. Então, dentro da hidrodinâmica, uma das coisas que a gente estuda é a vazão. Como é que a CAGEPA calcula a conta de água da tua casa? A CAGEPA calcula a vazão, ou seja, a quantidade de metros cúbicos por tempo. Vazão é o volume dividido pelo tempo. Volume pelo tempo. No caso da CAGEPA, é metros cúbicos por 30 dias. O tempo é 30 dias. Aqui ele te fala que a vazão, veja, ele fala aqui, ó, que a vazão... Onde é que... Aqui, deixa eu encontrar a palavra vazão. Pronto, tá aqui, ó. A vazão nominal é 690 metros cúbicos por segundo. Isso é vazão. Vazão é volume pelo tempo. Volume pelo tempo. Quilhão, onde é que eu vejo isso? Hidrodinâmica, primeiro ano, tá?
Então, ok, vamos então agora seguir. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu calculo essa potência? Primeiro ponto, eu preciso saber que potência em qualquer lugar da física, potência é energia dividido pelo tempo. Potência, energia pelo tempo. O que vai mudar é a forma de energia. Pode ser energia cinética, pode ser energia potencial, pode ser energia calorífica, e aí pode ser calor sensível, calor latente, pode ser qualquer forma de energia. Energia elétrica, o que vai mudar é o tipo de energia, mas potência é energia pelo tempo, independente do que você queira fazer. Ora, nesse caso é energia potencial gravitacional, porque eu estou falando de uma queda. Se é uma queda, é uma energia potencial gravitacional, tá? Ora, só que ele não me falou a massa de água. Ele disse o seguinte, olha, tem a densidade, tá? Tem o volume, mas densidade, a massa em si ele não me deu. Ele me deu gravidade e altura. Outra coisa, ele também não me deu o tempo. Qual é o tempo de queda? Eu não tenho esse tempo de queda. Então, nesse caso, vamos fazer adaptações. Vamos fazer o cálculo da massa. Tá? Cálculo da massa. Primeiro ponto, densidade, ele me fala densidade, ele me fala volume, com isso eu posso achar a massa. Então, a gente tem aqui, ó, densidade é massa dividida pelo volume. Logo, o volume que está dividindo passa multiplicando, e a massa ela vai ficar densidade vezes o volume. Então, aqui nessa conta, eu posso tirar o valor da massa e substituir pelo valor, eu posso substituir pelo valor de densidade vezes o volume. Só que eu falei para vocês que volume dividido pelo tempo, observa que aparece aqui volume em cima, tempo embaixo, eu posso dividir. Volume pelo tempo é vazão, que representa essa letra Z aqui. Ou seja, na prática, a gente está tendo aqui que o cálculo da potência em uma queda d'água vai ser a densidade da água, a vazão, a gravidade e a altura dessa queda d'água. É assim que se calcula a potência teórica numa hidrelétrica. Como é que eu sei a potência gerada numa hidrelétrica? É através dessa equaçãozinha aqui, ó. A potência vai ser densidade, vazão, gravidade e altura, tá? Então é assim que os engenheiros conseguem verificar, aquela hidrelétrica vai gerar tantos megawatts de potência, tá? Então, a potência total teórica é dada por essa equação aqui. Então, a gente aplica ela. Veja, quando a gente aplica, a densidade é 1.000, a vazão ele me dá o valor, que é 690, perdão, 690. A gravidade ele pede para considerar 10 e a altura ele diz que é 118,4 metros. Ora, fazendo essa continha toda, a gente chega ao valor de 816,96. 10 a sexta watt. Só que 10 a sexta, lembra, ele está usando a unidade mega. Então, 10 a sexta equivale a 10 a mega, né? Porque mega é o equivalente a 10 a menos 6. Então, eu já sei que a potência teórica, que é a potência total, que deveria ser produzida se não houvesse dissipação, seria 816,96. O agoniado ou a agoniada ia chegar e dizer, professor, saquei, letra D, arrebentei com a boca na carteira, né? Na hora da prova, porque ele não pede a energia, a potência total, ele pede a potência não aproveitada. Não aproveitada. Então, a potência não aproveitada, ele me fala, inclusive, como é que eu calculo isso. É a potência total menos a potência útil. Então, está aqui, ó, potência não aproveitada, NA não aproveitada, é a potência total menos a potência útil. Tá? Menos a potência útil, que ele chama de potência que é utilizada lá. Então, e ele me fala o valor dessa potência, é 700 megawatts, lá no texto. Então, fica assim, ó, 816,96 menos 700 é igual a... Bem, se eu tenho 800, tiro 700, sobra 100. E aí o resto se repete, né? Então, fica 116,96, opa, letra C, tá? Nesse caso, o nosso cálculo fica letra C. Na termologia, você já sabe que a conversão de temperatura, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, sempre usa o processo de conversão. Calorimetria, calor sensível, calor latente.
Tá? Termodinâmica, primeira, lei zero, primeira, segunda e terceira lei da termodinâmica. Tá? Termodinâmica são 4 leis, tá bom? A lei zero, que fala do equilíbrio térmico. A primeira fala da conservação de energia, trabalho de um gás. Tá? A segunda, que é a entropia. E a terceira vai falar dos ciclos de um modo geral, tá bom? Então, temos essa questão aqui que caiu no Enem de 2020, no ano passado. Diz o seguinte, ó, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, olha que ele te fala a faixa ideal de temperatura, hein? De 26 a 28 graus Celsius. Bem como a sua variação brusca, ou seja, mudança muito rápida, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico. Opa, cantou a pedra, calor específico. Eu só tenho uma equação na física que eu uso calor específico, que é a equação de calor sensível. Calor sensível, mc delta θ, ou seja, massa, calor específico, variação em temperatura. Ele já cantou a pedra, tá? E ele te diz mais, qual é a unidade que você deve usar. Você não deve usar o calor específico no valor que você entende lá, tá? Que é 1 caloria por grama grau Celsius. Ele não fala, diz, olha, use em joule por quilograma Kelvin. Eu não quero que você use em grau Celsius, eu quero que você use em Kelvin, tá? Ele te fala. Esse expoente com -1 negativo é a mesma coisa que eu esteja dividindo aqui, ó. Kilojoule dividido por quilograma Kelvin, tá? Esse expoente negativo, repito, é a mesma coisa que divisão. E a densidade da água, ele não, observa que também ele não pede para usar a densidade da água como é comum, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Aqui ele pede 1 quilograma por litro. Tá? Quem vai decidir as unidades que você vai usar no texto é o próprio texto. Então, vamos lá. O que é que ele quer nessa questão? Ele quer o seguinte, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura no aquário? Veja, ele quer a redução. Ele não quer saber quanto a temperatura vai ficar. Ele quer saber o quanto variou. Só que ele não diz qual é a variação, ele diz qual é a redução. Então, por exemplo, se estava em 50 graus Celsius e foi para 40, qual foi a redução? A redução foi de 10. A variação foi de 10. Ele não quer saber qual é a temperatura final, tá? Ele nem a inicial, ele quer saber só quanto foi variou. Se eu tiver qualquer valor inicial com qualquer valor final, qual foi essa variação? E a gente pode calcular a variação sem os valores finais iniciais. Isso porque ele nos dá potência. Então, vamos aqui separar as informações, tá? Separar as informações. Quando o texto tiver muita informação, a gente separa para não confundir. Vamos separar. Primeiro ponto aqui, a potência é 50 watts, o calor específico é 4 kJ, mas, ó, kilojoule, o quilo eu não uso. O quilo é só para na hora de escrever. Ao invés de escrever 1000, eu escrevo quilo. Então, eu tenho que tirar o quilo. E como é que eu faço isso? O quilo vale 1000. Então, fica 4 vezes 1000. 4 vezes 1000 é 4000. Então, pronto, já transformei aqui, ó, 4.000 joules por quilograma. Quando eu falo por, eu já posso eliminar o -1. Por é divisão. Joule por quilograma Kelvin. O tempo é 1 hora. 1 hora eu posso transformar em segundo, porque a unidade no sistema internacional vai ficar 3.600 segundos. E eu quero a variação de temperatura, que eu estou chamando aqui de delta θ. É a variação que eu quero, hein? Não é a final nem inicial, só para repetir. E aí eu tenho potência. Potência em qualquer lugar da física, como você sabe, é a energia pelo tempo. A diferença é que aqui a energia vai ser o calor. Calor o quê? Calor sensível. Tá? Então, a gente pode calcular que
Potência é energia pelo tempo. Energia, nesse caso, é o calor sensível. Como é que eu calculo o calor sensível? Massa da substância, calor específico da substância, variação de temperatura, dividida pelo tempo. Logo, se eu isolar a variação de temperatura, que é o que eu quero calcular, aqui o tempo está dividindo, passo multiplicando, fica potência vezes o tempo, a massa e o calor específico multiplicando, passa dividindo, então dividindo pela massa vezes o calor específico. O que é que a gente faz agora? Mais uma vez, a gente usa aquele caminho da densidade para eu descobrir quanto é a massa. Tá? Eu preciso descobrir quanto é a massa. Então, se densidade é massa pelo volume, a massa vai ser densidade vezes o volume. Então, a densidade, ele me fala, é 1 kg por litro. Repito, quando eu falo por, eu não preciso falar a unidade menos 1, tá? Vezes 50 litros. Como esse L é uma divisão, porque o expoente é menos 1, ele cancela com o L do 50 aqui, ó. O litro, a unidade de litro, cancela com o litro. 1 vezes 50 é 50. Então, a massa é 50 quilogramas. Ora, eu nem precisava fazer essa conta, eu fiz para mostrar para vocês. Por quê? Se eu sei que a cada 1 litro de água eu tenho 1 quilograma de água, se o aquário tem 50 litros, então, óbvio que eu tenho 50 quilogramas. A massa é 50. Mas vamos substituir aqui a massa. Quando a gente substitui, fica potência é 50 vezes o tempo, que é 1 hora, 3.600 segundos. A massa é 50 e o calor específico é 4.000. Então, 50 cancela com 50, fica 3.600 dividido por 4.000. E isso aqui vai ser 0,9 Kelvin. Aí eu lembro lá do estudo de conversão térmica, que o grau Celsius ele vai de 0 a 100. Então, ele tem 100 intervalos entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. E quando eu vou para o Kelvin, que vai de 273 até 300,15, né? Até lá, 373,15, eu tenho também 100 intervalos. Então, qualquer variação de um é igual à variação do outro, porque eu tenho 100 intervalos. Então, se é 0,9 Kelvin, a variação em Celsius vai ser 0,9 graus Celsius. No caso, mais uma vez aqui, letra C. Bem, aqui as ondas, você precisa saber calcular velocidade das ondas e você precisa reconhecer os fenômenos ondulatórios. Aí nós temos a reflexão, que é quando a onda bate no obstáculo e volta. Você tem a refração, que é quando a onda, ao chegar numa superfície que separa dois meios, ela refrata, e a característica principal da refração é a mudança na velocidade, no comprimento de onda dessa onda. Então, quando o Sol, por exemplo, ele vem nascendo, você vê ali o Sol já nascendo, na verdade, ele ainda não nasceu. O que você está vendo é a imagem devido à refração, que a luz está vindo do vácuo, que é o espaço, e entrando na atmosfera. Quando o Sol está se pondo, você vê a metade do Sol ali, já no finalzinho da tarde, na verdade o Sol já se pôs. O que você está vendo, de novo, é uma imagem do Sol devido à refração da luz na atmosfera. Porque quando a luz passa de um meio para outro de forma inclinada, ela sofre um desvio. Tá? Da mesma forma, as estrelas à noite, quando você vê. Enfim, você precisa reconhecer os fenômenos ondulatórios. Então, reflexão, refração, interferência. Sabe quando às vezes derrama um óleo no chão e fica aquelas cores? Aquilo ali é um fenômeno de interferência também, além da dispersão da luz, da interferência luminosa. Ressonância, e aí a ressonância é a vibração natural dos objetos, tá bom? Então, são fenômenos que você precisa reconhecer. O que cai no Enem, essencialmente, é reconhecimento de fenômenos. Tá? Então, vamos lá. Aqui em 2020 diz o seguinte: 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável. Ei, oscilador de áudio, eu estou falando de ondulatória, acústica, que é a parte da ondulatória que estuda só o som. Tem a parte da ondulatória que estuda só a luz, que é a ótica, e a parte da ondulatória que estuda só o som, que é a acústica. Tá?
que permite relacionar a profundidade de som se propagando, já relaciona. Tubos sonoros. Existem dois tipos de tubos sonoros, o aberto e o fechado, tá? Então, se ele está falando aqui que tem uma profundidade, que o som está indo com frequência, observa que eu nem terminei de ler, eu já estou relacionando de qual assunto é a questão, para facilitar na hora de eu raciocinar em cima, tá bom? Então, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas. Assim como em um tubo fechado. Observa que antes dele falar que era tubo fechado, eu já tinha sacado, tá bom? A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Aí ele continua. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Gente, vamos voltar aqui. Primeiro ponto. Eu preciso saber como se calcula frequência em um tubo sonoro. Como é que eu sei que o saxofone emite uma nota Lá? Por exemplo, o saxofone ele é um tubo sonoro aberto, porque é aberto na extremidade que você sopra e na saída do ar também é aberto. Como é que eu sei que o sax emite uma nota Lá? Eu calculo a frequência de ressonância do ar dentro do sax. E aí eu encontro, por exemplo, um valor de 440 Hz. 440 Hz, opa, isso é a frequência do Lá natural. Aí eu sei que aquele instrumento está emitindo um Lá. Aqui é um poço de 30 metros de profundidade. Aqui não é uma flauta transversal, um instrumento fechado de sopro normal. É um poço de 30 metros. E ele encontrou, ao invés de encontrar 440, que seria, por exemplo, um Lá natural, né, ele encontrou 135. E ele diz o seguinte, 135 eu encontrei dentro dessas características. Agora, qual será o próximo valor da frequência? Quando eu for medir de novo, ó, se a profundidade estiver de acordo, ou seja, se a profundidade de fato for os 30 metros previstos, qual será a próxima frequência que eu vou encontrar? E aí eu preciso saber como é que se calcula a frequência em um tubo sonoro. Principalmente porque ele me fala que esse tubo é fechado. Então vamos aqui, eu tenho um tubo fechado, se a gente der uma olhada no som, ele se comporta da seguinte forma, a onda ela vai por cima, bate lá no final, que é fechado, bate lá no final e volta, tá? A gente chama isso de primeiro harmônico, essa configuração. Vamos mostrar da forma que vem lá no Enem. Lá no Enem, vem dessa maneira aqui, nos tubos fechados. O som vem por aqui, ele bate e volta, formando o que a gente chama de primeiro harmônico. E aqui, óbvio, eu tenho o comprimento do tubo, que no caso da questão é 30 metros. Se eu tiver, isso é o primeiro harmônico, a primeira frequência natural. Se eu tiver a terceira, isso porque tubos fechados não formam harmônicos pares, só formam harmônicos ímpares. Se eu tiver, como é que eu calculo a frequência aqui nesse primeiro? A frequência nesse primeiro, veja, é 1 vezes a velocidade dividido por 4. 4 é o equivalente a 1/4 do comprimento de onda dessa onda sonora que está aqui dentro. 1/4 do comprimento de onda, tá? E, de fato, se você for observar daqui para cá, se você lembrar das suas aulas de ondulatória, você vai perceber que do começo do tubo até esse parte aqui onde o som bate e volta, é 1/4 do comprimento de onda. É por isso que aparece esse 1/4 aqui. Então, se a gente pegar o segundo harmônico, o terceiro harmônico, perdão, a frequência do terceiro harmônico vai ser 3 vezes, se você for observar, ó, daqui desse ponto para cá, como a gente já falou, do meio até aqui eu tenho 1/4 do comprimento de onda. Então, eu tenho 1/4, mais 1/4, mais outro quarto. Então, eu tenho 3 vezes 1/4, por isso que aparece esse 4 aqui. Então, vezes a velocidade, né, dividido pelo comprimento. Então, fica assim, ó, 1 vezes velocidade sobre 4L, L é o comprimento do tubo. No terceiro harmônico, eu tenho
A frequência é calculada como sendo 3 vezes a velocidade sobre 4L. No quinto harmônico, eu vou ter 5 vezes. Observa que o V sobre 4L se repete. E como eu tenho um tubo fechado, os tubos fechados não formam harmônico pares. É sempre números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Não forma segundo harmônico, quarto harmônico, não forma harmônico par. Quem forma os harmônicos pares e ímpares são os tubos abertos. Fechados, não. Tá? Ora, com isso eu posso generalizar. Eu posso dizer que esse número que aparece aqui na frente do V sobre 4L é o número de harmônicos. Então, a gente diz o seguinte, ó, para a frequência do enésimo harmônico, basta eu ver qual é o número que eu quero. E aqui, nesse primeiro momento, é exatamente esse número que a gente vai calcular. Porque ele me fala o valor da frequência que ele encontra, ele me dá a velocidade do som e me fala o comprimento do tubo, lá no caso do poço, né, que se comporta como um tubo fechado. Então, quando a gente substitui os valores 135, 360, 4 e 30, a gente encontra o valor de N. N vai ser igual a 45. Então, observa que o número do harmônico que esse poço forma, ele formou 45 harmônicos quando foi testado. Ora, partindo do pressuposto que ele vai querer o próximo harmônico, se eu tenho 45, qual é o próximo no tubo fechado se ele só forma números ímpares? O próximo é 47. Então, eu encontro esse 45 aqui exatamente para saber qual será o próximo harmônico, que é o que a questão fala, de próximo. Ele diz aqui, ó, o valor da próxima frequência de ressonância, tá? Ele quer o próximo, então é 47 o N. Então, a gente pode aqui fazer a substituição, tá? A gente usa a mesma equação, a mesma. Só que para o próximo harmônico será o próximo inteiro ímpar, porque não forma harmônico par. Então, o N vai ser igual a 47. Substituindo aqui os valores, 47 vezes, aqui os valores se repetem, velocidade do som, 360, 4 é constante da equação, faz parte da equação, e 30 é o comprimento do tubo. Fazendo essa continha, a gente encontra 141 Hz, tá? Que nesse caso aqui, letra C, tá bom? Vamos aqui por último, mas não menos importante, a nossa última questão. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5×10⁻², Newton por centímetro. Newton por centímetro. A unidade da constante elástica no SI é Newton por metro, mas ele fala aí centímetro. Cuidado, sempre cuidado com as unidades. Se você leva em consideração só os valores, você pode errar uma questão, porque como você já observou, as alternativas do Enem pensam no teu erro. Você faz uma conta errada, tem uma resposta lá, tá? O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Ele me dá tempo, ele me dá velocidade, ele me dá constante elástica, constante elástica, dinâmica, aplicação das leis de Newton. Uma das aplicações, você tem lá peso normal, força de atrito, força elástica. Kilian, como é que eu calculo força elástica? É a constante elástica vezes o deslocamento da mola, a deformação da mola, tá? Mas vamos lá. Então, como é que funciona? Vamos continuar aqui, né? Aí é a figura que está lá no Enem. Observa que você tem aqui um fio condutor passando corrente elétrica que vai estar submetido à ação do campo, e a gente já viu isso, surge uma força magnética. Essa força magnética a gente estudou recentemente, eu já sei que eu posso calcular essa força magnética de que maneira? Campo, corrente e comprimento, tá?
campo corrente e o comprimento do fio. A gente aprendeu isso com o nome de lei de Biot-Savart, tá? A gente aprendeu em aulas recentes, tá bom? O que falta a gente lembrar aqui, por isso eu coloquei essa questão, porque essa questão ela mistura terceiro ano com o primeiro ano. Lembra que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, não é o Exame Nacional do terceiro ano, não é o Exame Nacional do segundo ano, do primeiro, é do ensino médio. Ele pega o conhecimento do ensino médio e às vezes bota numa única questão, como é o caso aqui, primeiro e terceiro ano, tá? Então vamos deixar essa imagem aqui no cantinho e vamos ver o que ele pede. Ele diz aqui, ó, a intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente ele quer saber a intensidade do campo, o valor do campo. A gente já sabe, primeiro, que esse campo está entrando olhando aqui o sentido da corrente, a força está para cá, ó, tá? A força está para cá. Resolução, tá? No caso aí para a esquerda, tá? Como é que eu resolvo? Cálculo do comprimento, OC. OC é isso aqui, ó, daqui para cá, tá? Esse deslocamento aqui. Quanto é o deslocamento? Então, é fácil, porque eu tenho velocidade e tenho o tempo que ele sai daqui do O e chega no C, que é 6 milissegundos. Lembrando que mili vale 10 a menos 3, tá? Então, OC, que é a distância. Ora, se velocidade é distância pelo tempo, a distância vai ser velocidade vezes o tempo. Velocidade é 5 e o tempo é 6 mili. Mili é 10 a menos 3. Então, fica 5 vezes 6 vezes 10 a menos 3, que nesse caso aqui você tem 5 vezes 6 dá 30, 10 a menos 3. E aí aqui você cancela o zero do 30 com uma das unidades daqui, ó, um valor do expoente, fica 3, 10 a menos 2. 10 a menos 2 é C, de centímetro. Então, 10 a menos 2 metros é a mesma coisa nesse caso, ó, 3 centímetros. Por que eu transformei para centímetro? Porque a constante elástica está em centímetro, tá? Newton por centímetro. Por isso, se não, tinha deixado em metro, tá bom? Continuando aqui, qual é o cálculo da intensidade da força elástica? Cálculo da intensidade da força elástica. Gente, a força elástica é a constante elástica vezes a deformação. Então, a deformação é o próprio deslocamento. Então, a força elástica vai ser K vezes X, que é a deformação. Nesse caso, a deformação máxima. Só que a deformação, que é o deslocamento que o objeto vai andar, é a própria distância OC, tá? Que a gente já viu aqui. Então, fica 5, 10 a menos 2, que é o valor da constante elástica, vezes 3. Então, a constante elástica é 15, 10 a menos 2 newtons. O valor da força elástica é 15, 10 a menos 2 newtons. Ok, vamos continuar a conta aqui. Tá? Vamos continuar a conta aqui. A força magnética num fio condutor, numa haste condutora que percorre corrente elétrica, ora, a gente sabe, campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio, da haste, né? Então, essa força vai ser campo aqui, 6, que é a corrente, e o comprimento do fio, 5, 10 a menos 2. Então, eu tenho de novo aqui, ó, 30, 10 a menos 2 vezes o campo. Ora, quando chega aqui na extremidade, significa dizer que a força elástica é exatamente a mesma da força magnética, tá? Elas são iguais, porque quando o fio chega lá na catraca, as forças entram em equilíbrio, aí entra a primeira lei de Newton. Força resultante igual a zero, porque as forças são iguais, tá? Elas são iguais, por isso que quando eu subtraio uma da outra, faço a resultante, o resultado é zero. Então, nesse caso, a força magnética é igual à força elástica. Então, a força magnética é B30 10 a menos 2, tá aqui, ó, B30 10 a menos 2, igual à força elástica que a gente já calculou, 15 10 a menos 2. Como eu quero o B, o 30 10 a menos 2 está multiplicando, passa dividindo, tá aqui, ó. Então, fica 15 10 a menos 2 por 30 10 a menos 2, cancela 10 a menos 2 com 10 a menos 2. E aqui você tem, nesse caso, meio, né? Essa unidade aqui, isso aqui despreza, foi erro de digitação, tá? Então, 15 dividido por 30 dá 0,5. Como eu tenho que transformar em notação científica, 0,5 é a mesma coisa que 5, 10 a menos 1. Quando a gente volta lá na questão, 5, 10 a menos 1 é a letra A, tá bom?
Gente, muito obrigado ao professor Elcio, muito obrigado a vocês pela companhia, muito obrigado, professor Elcio, pelo convite, é sempre uma honra poder participar com você. Gente, muito obrigado, espero ter ajudado de alguma forma a ir resolvendo essas questões do Enem de forma muito rápida, de forma muito rápida. Mas, Elcio, muito obrigado pelo convite e todos vocês tenham uma boa aula agora com o melhor professor de História da Paraíba, quiçá do país. Muito obrigado, Elcio. Fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Nós só temos a lhe agradecer pela excelente aula, pelo impecável material, parabéns, tá certo? E pelo esse derramamento de conhecimento que você traz para a gente, com exemplos também práticos. Parabéns pela aula e muito obrigado, viu? Obrigado, tamo junto. Eu só Até a faço mais uma próxima. pergunta a você. À vontade. Eu comecei a gravar a partir das questões. Eu posso divulgar para os alunos que pedirem esse vídeo? Por mim, fica à vontade, eu estou tranquilo. É só esse detalhe. Quero Muito só que essa obrigado. galera esteja na universidade ano que vem. Valeu, Kylian. Tchau, Obrigado. tchau. Tamo junto. Tchau, até a próxima. Bom, pessoal, nós tivemos aí uma excelente aula com o professor Kylian, né? Um material impecável. Essa aula eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Com alguns também relances da minha aula agora. Lembro também a vocês que após essa aula, de 9 e 10, a nossa agenda está repleta. Nós teremos aí o professor Caio Américo, né? Professor de Geografia, que vai falar sobre o tsunami, né? Esse fenômeno aí. E vai ser uma aula show também. Eu gostaria que vocês pegassem no momento um caderno ou uma folha, porque à medida que eu for resolvendo as questões, vocês vão notando que eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Na sala de aula do Classroom. Então, pega aí um papel, uma canetinha, um lápis, né, e um papel, e para a gente começar a nossa aula. Aulão pela manhã. Você tem o aulão de Química, de Física, agora terá o meu aulão, tá? Nós iremos resolver questões que já eram desse vestibular, desse ano 2021, tá? Como pode isso? Eu saí pesquisando nas universidades recentes, agora os vestibulares internos, e eu trouxe para vocês questões atuais, já desse ano, para a gente conversar aqui, que é um bate-papo sobre o Enem, sobre as questões, sobre as tendências. Ok? Então, vou começar aqui a nossa apresentação. Tá? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Sim, hoje vai ser o aulão de Física e o aulão de História. As aulas do pós-médio, né? Toda semana, até o Enem, a gente vai ter aulão. Nós já temos um professor convidado especial, que é o Evandro Chai, de Biologia, que vai nos agraciar com seus conhecimentos, né? Ele é doutor, PhD, e vai estar com vocês trabalhando aí Biologia dentro do contexto do Enem. Não, próxima aula que vocês teriam não vai ser... Sai do patamar do pós-médio, mas foi convidado o professor Caio Américo, e vai trabalhar com vocês, tá bom? Bom, aí nós temos algumas imagens dos nossos últimos aulões, né? Sejam todos bem-vindos. É um prazer, uma satisfação conversar com vocês sobre a história, sobre o Enem e sobre as novas tendências que é trabalhado dentro do Enem. Nós lembramos, para começar essa aula, que é sobre o Enem, patrimônio, diversidade, democracia, inclusão, tá? E qual é o outro? Cidadania. Isso aí são os eixos temáticos para você resolver qualquer questão envolvendo ciências humanas dentro da prova do Enem. Então, fica atento aí. Patrimônio, diversidade, inclusão, democracia e cidadania. Ok? Então, já podemos partir para a nossa aula. Eu coloquei aqui uma imagenzinha que refletindo o contexto praticamente do Brasil, que é o que mais cai. Vou agilizar um pouco os assuntos por conta também do tempo nosso. Tá? Nós temos aproximadamente 30 minutos. E aqui você já tem mais ou menos um esquema dos assuntos que mais caem no Enem. Era Vargas, Brasil oligárquico, as oligarquias, República Velha, tá? Que a gente vai aí de 1889
Nós temos a República da Espada, Teodoro Floriano Peixoto, isso até 1894. A partir de 1894, anote, começa a República das Oligarquias. Você vê todo aquele contexto do Brasil, voto de cabresto, curral eleitoral, fraude, bico de pena, degola, tá? Nós estamos aí no que chamamos de República Velha ou das Oligarquias. Até 1930, quando nós temos aí a Revolução de 30, que começa a Era Vargas. Então, a Era Vargas é um assunto fortíssimo para o Enem. O Brasil, República... Professor, Oi. As oligarquias são sobre os donos de terras? Isso, os latifundiários, aquela coisa do café, do leite, São Paulo, Minas Gerais, o revezamento. Lembre-se que nós temos inicialmente, na República Velha, em 1894, a partir daí, os 3 primeiros são paulistas, tá? Nós temos Prudente de Moraes, nós temos o Campos Sales, tá certo? Nós temos aí uma série de revezamentos que vai acontecer na presidência entre Minas Gerais e São Paulo. E aí a denominação café com leite, aquele acordo, que nós já estudamos, mas a gente vai revisar novamente. Nós temos ali um tempo, e nas aulas de história, sempre que vocês quiserem, eu trago de volta esse assunto e a gente comenta, tá certo? Então, o Brasil republicano, a partir de 30, é um caso especial, porque nós temos a Era Vargas, nós temos aquele período democrático que a gente está estudando, que tem Juscelino, Jango, João Goulart, né? Jânio Quadros e Jango, João Goulart, que é o que nós estamos vendo atualmente. Tá? Nós vamos ver a ditadura militar dentro do nosso contexto, que caiu já 18 questões nas provas anteriores. Tem um contexto aí que cai um pouco menos, que é a expansão marítima, escravidão negra no Brasil e o Império. Dentro do Brasil Império, escravidão negra, quase sempre, pessoal, o Enem traz uma questão sobre a escravidão. Isso aí é uma constante. Por isso, nós vamos resolver também uma questão sobre a escravidão. Porque mexe com o contexto da discriminação, tá? E do preconceito, ainda na sociedade atuante, hoje. As lutas dos movimentos, né? Tanto da mulher como do movimento negro, no contexto de igualdade, liberdade e participação. Vamos ver uma questão sobre a Idade Média. Vamos ver um pouco do período de guerras, que tem 11 questões aí relatadas. A gente vai ver um pouco da redemocratização, do populismo. E eu selecionei também questões sobre a antiguidade, para a gente também dar uma viajada. Eu sei que a gente não vai abordar todos os tópicos em 30 minutos, mas aí vocês terão uma geral dentro das questões que eu coloquei. Tá certo? Então, eu fiz aí mais ou menos uma aleatória de antiga, média, moderna, América, povos indígenas, escravidão, Primeira Guerra Mundial, apartheid, Era Vargas, Guerra Fria e governo militar. Para a gente ter mais ou menos um quadro de assuntos e de questões. Questões que eu pesquisei, analisei, primeiramente para ver se está dentro do nosso contexto aqui na Paraíba e dentro do contexto do Brasil a nível de Enem. Questões que tenham realmente uma complexidade, uma diversidade, tá? Envolvendo aqueles eixos. Ok, muito bem. Isso aí é só o nosso roteiro de questões, viu? Então, nós já temos aí uma primeira questão, tá, que envolve a antiguidade. E eu também procurei procurar uma linguagem que seja assim, que faça com que vocês busquem aumentar a linguística, conhecimento e tudo mais. Então, eu tive uma preocupação nessas questões de abordar os 5 aspectos lá, mas também expandir um pouco nossos conhecimentos em termos de linguagem. Então, vamos à primeira questão, não é isso? Segunda Guerra Mundial vai ter uma questão também sobre a Segunda Guerra, mas a gente tratou tanto desse assunto da Segunda Guerra, foi tão bem questionado e trabalhado, que eu não coloquei aqui, mas vocês sabem, e qualquer questão vocês têm condições de responder, tá? Fiquem tranquilos quanto à Segunda Guerra. Posso começar com as questões? Vamos lá, porque eu quero que vocês anotem aí as observações, porque qualquer dúvida nos nossos encontros, sexta-feira, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? E para que você tenha aí esse gabarito, porque eu vou postar esse material para vocês, além da gravação que estamos fazendo. Então, vamos lá. São características fulcrais da sociedade da antiguidade a significativa presença de escravos. Na antiguidade você tem escravos, né? Isso aí
fulcrais aí é fundamental. A restrição ao acesso à cidadania, não tinha acesso à cidadania, e a exclusão das mulheres na participação direta da atividade política. Praticamente você está pensando em Grécia e Roma nesse contexto, né? Considerando essa afirmação, a gente volta para esse enunciado e vai considerar essa afirmação que está sendo feita, tá? Veja, restrição de acesso à cidadania, exclusão das mulheres e participação direta da política. Aí vai considerar essas afirmações. As sociedades modernas constituem caminho de acesso à cidadania para todos os grupos sociais? Hoje, nas cidades modernas, tá? Você tem esse caminho de acesso à cidadania para todos? Essa é a questão. B. A Grécia desenvolveu caminhos democráticos para a política dos grupos denominados cidadãos gregos? Roma e Grécia apresentam características da sociedade semelhantes em todos os aspectos? São iguais? Sociais, econômicos, culturais, religiosos? Havia semelhança no direito político, sociais e gênero nas sociedades antigas para todos os grupos que habitavam o mesmo espaço geográfico e político? Atenas e Esparta eram cidades-estados gregas que se destacaram por suas habilidades políticas, dimensão populacional e territorial e pela incorporação na comunidade política de muitos membros. Era tudo assim, acessível e tal. Bom, ele quer saber a afirmação verdadeira com base nesse enunciado. Você que é um aluno no liceu, que está atento às aulas, você já percebeu. Muito bem, Matheus. Muito bem. Antes de Matheus, alguém também falou aí. Letra B. Tá certo? Grécia desenvolveu caminhos democráticos para a política dos grupos denominados cidadãos gregos. Cidadania na Grécia, tá? Participação política para quem era cidadão, considerado cidadão. E aí tem aquelas características para ser considerado cidadão na Grécia. Era uma cidadania bem restrita, né? Restrita, muito bem. É uma democracia direta, mas ela era excludente também. Muito bem, parabéns, viu? Show! Veja, essa questão é agora do ano 2021, esse ano. Eu já peguei para vocês, fiz o funil e trouxe aqui para a gente conversar sobre ela. Muito bem, eu vou agilizar um pouco mais rápido, porque eu coloquei 12 questões. Olha como eu estava otimista. E eu sei que vocês agora estão querendo resolver questões. Vamos lá, próxima questão. Nos séculos 13 e 14, século 13 e 14, Idade Média, se liga, são marcados por uma profunda crise que teve como o determinante mais profundo desta crise provavelmente estará no emperramento dos mecanismos de produção do sistema até o ponto das suas capacitações básicas. Emperramento do sistema. Que sistema é esse? Liga-se, feudal. Em particular, parece claro que o motor básico da recuperação dos solos acabou ultrapassando os limites objetivos da estrutura social e das terras disponíveis. A população continuou a crescer e a produção caiu nas terras marginais, ainda disponível para a recuperação aos níveis de técnicas existentes. As técnicas. É por isso que nós vamos ter a Revolução Industrial posteriormente. E o solo deteriorado por causa da pressa e do mau uso, aquela coisa do revezamento, né? A exploração constante. Isso aí é um trechinho de Perry Anderson, Passagem da Antiguidade para o Feudalismo, São Paulo. Esta crise tomou conta do Ocidente e possibilitou o declínio do sistema feudal, uma questão sobre a queda do sistema feudal. Dessa forma, quais são os antecedentes desta? Bom, agora a gente vai saber, encontrar nessas alternativas o que provocou isso, tá? Então vamos lá. O uso da escravidão que se tornava generalizada. Escravidão? Não, vamos falar de escravidão não. Já vai descartando isso aí, né? E a formação de uma subpopulação escrava que modificou a sociedade greco-romana. Ele está no período medieval, século 13 e 14. O processo de industrialização que possibilitou a divisão social do trabalho e a separação entre mercadoria e mercador. Olha, ele não fala nessa industrialização. Ele até supõe que vai existir uma forma, deixa entender do contexto, uma mudança, mas não fala aí nesse trecho. A atuação da Igreja Católica com a difusão de uma filosofia cristã, que ao mesmo tempo rejeitava a cultura clássica, herança dos povos gregos. A Igreja vai rejeitar a cultura clássica? Na difusão de uma filosofia cristã? Não, né? Nada sobre isso aí, não. A organização da comuna
que era uma confederação fundada através do juramento de lealdade recíproca entre iguais, denominado de conjuração, a Organização da Comuna, que era uma confederação fundada através do juramento. Bom, Rayane Barbosa já disse aqui que acha que é a letra E, né? Vamos ver, né? Se é a letra E. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar aqui, tem que ser rapidinho, porque a gente não pode permitir, voltar. Então, vamos resolver essa questão. Letra E. O declínio do sistema produtivo, olha, está lá no textinho. Olha, enunciado. As rebeliões do campo, o aumento significativo no preço dos cereais. Ele fala dessa crise, o surgimento de um novo grupo de mercadores e o esgotamento do solo, que também está no enunciado. Perfeito, é uma interpretação do enunciado e você matou a letra E. Tá? Tranquilo, essa questão aí é uma questão de 2021, que a gente está comentando aqui, e uma questão que é interpretativa com base no texto do Perry Anderson. Valeu? Vamos para a próxima. A postura de vida do humanismo, ideologia do humano, tá? Guiada pela razão, inspirada pela compaixão, informada pela experiência, encoraja-nos a viver bem e integralmente. Esta evolui através das eras e continua a desenvolver-se através das pessoas que refletem e reconhecem que valores e ideais, apesar de cuidadosamente forjados, estão sujeitos a mudanças à medida que os nossos conhecimentos e compreensão avançam. Humanismo secular, manifesto humanista. Tá, tudo bem, tranquilo. No Ocidente, desenvolveu-se uma corrente de pensamento que valorizava a razão e o pensamento crítico como atributos essenciais aos humanos. Esse movimento está inserido no contexto de acontecimentos históricos marcantes. Bom, praticamente ele quer saber esses acontecimentos marcantes que fizeram com que evoluísse essa postura humanista. Então, vamos lá. A expansão das cidades, o surgimento de novos centros urbanos com fluxo de mercadorias e ideias, desenvolvimento crítico do pensamento religioso, alteração nas estruturas políticas e volta à cultura clássica. Olha, você vai ter realmente um renascimento dentro desse contexto, né, que ele fala do humanismo. Essa alternativa está muito atraente. Essa letra A está muito atraente, Matheus. Tá. Mas vamos ver as outras. O aperfeiçoamento das técnicas da perspectiva, que possibilitou representar o espaço em profundidade, como também o avanço dos conhecimentos sobre a anatomia humana, que permitiu a representação mais realista do corpo humano. A fé e o misticismo, o medo da morte, características estruturantes de um período histórico que influencia a vida social da humanidade. As explicações para os fenômenos da natureza, por meio da observação, da experimentação e da comprovação, abandonando explicações baseadas unicamente em aspectos religiosos. Os inúmeros conflitos religiosos que envolveram católicos e adeptos de outras orientações religiosas, principalmente judeus, protestantes, entre outros. Bom, eu vi que está muito parecidas as alternativas, então eu vou para onde? Eu vou para o enunciado. E eu vejo ali, ó, guiada pela razão, isso aí já lembra um pouco do iluminismo, né, pessoal? Experiência integral, evoluir através das eras, desenvolver-se, reflete os valores, ideais, forjados, mudanças. Poxa, já vi que aí eu tenho que marcar a letra A. Muito bem, Rayane, a letra A é a alternativa correta. Tranquilo? Lembre-se que a gente está aí na transição e tem um renascimento que é importante. Tem o iluminismo no século XVIII. Vamos para a próxima. Professor, Oi. é só lembrar, o humanismo sempre vai ter alguma coisa a ver com a filosofia clássica. É só lembrar que as duas sempre andam juntas. É uma busca, né, lá do passado, que vai ser retrazida dentro do Renascimento e vai ter um contexto da filosofia. Muito bem pensado isso aí, muito bem colocado, viu? Parabéns. Vamos para a questão número 4. Bom, a questão número 4, tá? Ela é bem interessante porque você vai marcando aquilo que você acha que é verdadeiro. E depois, no final, você marca uma das alternativas. O Enem gosta de trabalhar muito com isso aqui. A princípio, eu já digo a vocês, tem aquele macete que eu ensinei lá, das proposições que se repetem.
Toda regra tem exceção. Mas se uma proposição se repete várias vezes, há uma tendência de quem fez a questão que ela esteja correta. Porque a finalidade de quem faz a questão também é que você aprenda resolvendo a questão, tá? Isso aí é um assunto que eu posso me aprofundar depois com vocês. Vamos lá. A respeito do processo de colonização da América Latina, considere as afirmações. A América Latina foi a primeira colônia da Europa moderna. Bem, moderna, ele está falando praticamente a partir do século XV e XVI. Já que histórica, você sabe que é 1453, começa a Idade Moderna. Então, a proposição já deu uma dica para você, viu? Se ligue. A proposição já deu uma dica para você. Já que, historicamente, foi a primeira periferia, antes da África e da Ásia, considerando os estudos que possuíam uma reflexão sobre o eurocentrismo. Na minha opinião, está perfeito isso aí. Certo? Ele podia ter botado América e não ter botado Latina. Ele botou América Latina para confundir um pouco a cabeça de vocês. Mas até aí, esse momento, eu não estou vendo nada de errado nessa proposição. A segunda. O movimento colonizador ultrapassou os propósitos iniciais e alcançou os aspectos culturais, políticos, religiosos e econômicos em relação à vida dos povos nativos, colonizando todos os aspectos da vida desses povos. Houve realmente essa mudança, essa imposição de valores, né, para os nativos. Nós sabemos disso quando estudamos a América. Para mim também essa daí está o quê? Perfeita. Vou deixar aí com vocês, eu sei, você marcou a letra E, mas eu vou deixar com vocês. Como resultado desse processo de colonização da vida na América Latina, se constitui posteriormente uma raça mestiça, uma cultura sincrética, um Estado colonial e uma economia capitalista dependente e periférica. Pessoal, isso aí está parecendo o Brasil, né? Brasil, colônia. Então, qual é? Apenas 2, 1 e 3, apenas 2 e 3, ou todas estão corretas? Já colocaram aqui no chat. A resposta certa é a letra E. Vamos analisar agora uma questão sobre os indígenas. Os povos indígenas foram, em toda a América, indispensáveis ao projeto de colonização. Até com a alimentação, que tinha mais a questão da mandioca e tudo mais, né? Foi fundamental. Em tempos e em regiões diversas. Os níveis de maior ou menor participação desses povos na construção das sociedades coloniais e o grau de dependência dos europeus em relação a eles variavam conforme regiões e períodos. Foram sempre muito mais intensos no início de vários processos de ocupação, onde e quando a pouca disponibilidade de capitais, a mudança de terras, a alta densidade demográfica indígena e a população europeia rarefeita eram características dominantes. Bom, está dando aí mais ou menos um panorama de como era a América nos primeiros contatos. A partir desse texto, podemos inferir que, tá? Questão número 5. Os povos indígenas e os europeus participaram do e no processo de colonização em condições semelhantes? Condições semelhantes, não. B. O projeto colonizador foi marcado por uma dissociação completa entre a coroa portuguesa e a igreja, que romperam laços históricos. A igreja estava lá desde os primeiros momentos, atrelado a esse Estado, tá? São os Estados ibéricos, tanto Portugal como Espanha, lembre-se disso. Dentro dessa questão também tem o quê? A expansão marítima. Ok? O processo de apropriação do território de várias regiões do continente americano deu-se através de guerras violentas, nas quais índios tiveram participação essencial, tanto na condição de aliados como de inimigos. Eita! Você sabe, até na Paraíba, aqui você teve alguns índios que se aliaram aos portugueses, né, os tabajaras, contra os potiguares. Luísa, letra C. Letra C, tranquilo. Uma questão boa. Mas vamos ver as outras. O incremento das escravizações forçadas não serviam às necessidades da colonização mais sistemática, iniciada com as capitanias hereditárias. A submissão dos índios inimigos não foi organizada através de guerra justa. Olha, para o português, guerra justa porque era inimigo. Mas está dizendo que não foi. A submissão dos índios inimigos não foi organizada através da guerra justa. Da política de aldeamento e aprisionamento da cultura, da língua e da religiosidade. Tá? Bom, então,
sacramentado aqui a letra C. Já estamos na questão 5. Então, 10 minutos. Na verdade, tem 20 minutos. Coisa boa, porque eu só não tenho tempo para conversar com vocês. Professor, inclusive, essa guerra entre os colonos e os indígenas pode também ser explicada por aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque muitos índios eram inimigos entre si. Os Tabajaras, quando vieram para cá, fugindo da Bahia, eles não eram inimigos dos Potiguaras, só passaram a ser depois, porque eles vão dividir o território, né, do Rio Paraíba, dos dois lados, um fica do lado direito, outro do lado esquerdo, e a partir daí eles entram em conflito. Aí se juntam o português, os Tabajaras, para a eliminação dos Potiguaras. Na realidade, a terra da Paraíba é terra dos Potiguaras, mas por conta da ajuda que eles deram aos portugueses, hoje a Paraíba é reconhecida, é Rádio Tabajara, é a Avenida Tabajara, se homenageia o Piragibe e o contexto dos Tabajaras. Muito bem. Podemos passar para a próxima? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial. Faz tempo que a Primeira Guerra Mundial não cai. A Segunda caiu, a crise de 29 caiu nos últimos Enem, mas a Primeira Guerra Mundial faz um tempinho, né? A Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam faziam uso de transações impessoais de mercado. Olha, praticamente eu já captei aqui na minha mente um pouco do que seria a crise de 29, que a guerra termina em 1918, começa em 1914 e termina em 1918. E aí tem aquele processo, e mais à frente nós temos lá na frente a crise de 29, para depois ter uma Segunda Guerra Mundial. Bom, isso aí é de Hobsbawm, a Era dos Instantes. O contexto da Primeira Guerra Mundial também coincidiu com o acirramento dos conflitos sociais e ideológicos no mundo todo. E o Brasil não ficou imune. A política brasileira via nascer atores de influentes ideologias. O parque industrial crescera. Crescera também a classe operária e suas organizações sindicais e políticas. Pô, interessante, ele está comparando dentro desse período aí da guerra esse crescimento. Os dois fragmentos textuais sinalizam aspectos históricos da Primeira Guerra Mundial, numa escala mundial e brasileira. Assinale, respectivamente, os enunciados correspondentes. Eita! O que complicou nessa questão? Ele colocou aí, respectivamente, os enunciados correspondentes. Presta atenção, bichinho. Vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que ter uma coisa que você vai separar do primeiro texto e você tem que separar outra coisinha do segundo texto. Do textinho lá, do trecho, aliás. Texto não, do trecho que foi colocado. Respectivamente. Tem que estar de acordo. Tranquilo? Então, vamos ver a questão, a alternativa A, né? Bom, a Primeira Guerra Mundial não envolveu as grandes potências. Poxa, econômica do mundo e todos os estados europeus. Participaram, de alguma forma, no Brasil, se constitui a possibilidade de uma perspectiva democrática no cenário político. Ele botou o primeiro ponto aí, fazendo essa questão que não envolveu as grandes potências econômicas do mundo. E todos os estados europeus participaram de alguma forma. No Brasil se constituía a possibilidade de uma perspectiva democrática no cenário político. Pessoal, nós estamos na República Velha. No Brasil aqui. Há essa possibilidade de perspectiva democrática no cenário político? A República das Oligarquias? Olha como é fácil eliminar. Veja que eu estou analisando respectivamente. B. O conflito entre 1914 e 1918 tem seus pretextos de deflagração e interesses sérios em separar os exilados do Sul e pequenas comunidades independentes. E tá no pretexto. Na dimensão nacional, despontava um parque industrial instrumentalizado e produtivo. Olha, nós tínhamos esse parque industrial e produtivo nesse período? Claro que não. Claro que não. Claro que não tínhamos isso aí. Então, já descarta também a B. Perceba, caro estudante, você está analisando respectivamente texto 1 e texto 2 e colocando dentro das alternativas. Uma coisa quase que automática. Vamos para a C, não é isso? Os países que se envolveram nos conflitos desenvolveram a economia próspera, especialmente. No Brasil, se defende incentivo à agricultura para o país sair do atraso. Havia esse incentivo à agricultura aqui no Brasil,
Nós sabemos que no Brasil nós temos aí essa questão das oligarquias, né? Os latifúndios e tudo mais. Mas você pode atentar para o início, os países que se envolveram nos conflitos, desenvolveram economias prósperas, especialmente. Lembra dos países que estão nesse conflito aí? E eles desenvolveram economias prósperas nesse período? Claro que não, né? A guerra arrasou com os países aí no contexto. Vamos lá, vamos para a letra D. Questão número 6, tá? As nações que estavam no epicentro do conflito saíram economicamente arruinadas. Isso é verdade, né? Sobretudo a Alemanha. Isso é verdade, a Alemanha ficou arruinada mesmo. Veja que o Congresso de Viena, o Tratado de Viena, o Congresso lá, imposições à Alemanha, tanto é que vai ser motivo da Segunda Guerra, né? No Brasil, os militares expressavam as insatisfações da classe média e defendiam política de industrialização. Bom, eu vou ter movimento tenentista a partir de 18, 22, é verdade, isso está acontecendo no Brasil. Os tenentes, os militares expressavam insatisfação. E estava defendendo a industrialização do país, pai, contra as oligarquias. Show de bola. Letra D. Concordam? Letra D. Vamos ver. O conflito alterou a geopolítica do mundo, dividindo em dois mundos. Não, isso aí é Segunda Guerra Mundial. As críticas do movimento operário sustentavam as formas de condução do capitalismo. Não. Letra D. Vamos para a próxima. Rapidinho para a gente ganhar e resolver essas questões. Questões 7. Todas essas questões foram de agora, desse ano, viu? Fresquinha para vocês. Em termos econômicos, o apartheid era um gigantesco sistema de controle da mão de obra utilizado nas minas e indústrias sul-africanas, assim como nos serviços urbanos pouco especializados e mal remunerados. Sua base operacional repousava na ideia de administração indireta, uma forma criada pelos britânicos de controlar as populações colonizadas através das próprias estruturas políticos pré-coloniais, que havia instituído uma separação na aplicação da lei, o direito costumeiro. Era aplicado aos africanos, enquanto os colonos usufruíam os tribunais europeus e os direitos de representação política disponíveis no âmbito da colônia. No que diz respeito ao apartheid, quais eram as suas bases filosóficas? Vamos misturar agora história e filosofia. Quais as bases filosóficas do apartheid? Racionalismo e evolucionismo, racialismo, viu? A ideologia racial. Evolucionismo e materialismo, materialismo e racialismo, colonialismo e evolucionismo, imperialismo, tem um I aí, imperialismo e modernismo. Pessoal, questão 7. Vocês aí, muito bem! Murilo, show, Murilo! Racionalismo e evolucionismo. Tá? Principalmente a questão evolucionista, aí que nós vamos entrar nesse contexto de apartheid, raças que se dão superiores e a questão racial presente. Parabéns, show de bola. Letra A. Vamos lá para uma questão envolvendo o contexto da Era Vargas. Em 1938, Getúlio Vargas lança a campanha Marcha para o Oeste. Uau! 37, Getúlio dá o golpe de Estado, Estado Novo. Em 38, ele lança uma campanha Marcha para o Oeste, projeto de colonização das terras do norte e do oeste do país. Norte e oeste do país. Menino, norte e oeste do país. Se liga aí, ó. Contextualiza, cai no espaço-tempo, objetivando identificar as fronteiras territoriais com as políticas a fim de fortalecer a unidade da nação. Getúlio ele está ali com meio autoritário. Na verdade, um discurso romântico construído em torno da marcha, pretendia legitimar o programa de desenvolvimento proposto pelo Estado Novo. Muito bem. Sobre a Era Vargas, é coerente. O que é coerente nesse momento sobre a Era Vargas? Durante a primeira metade do século XX, a Amazônia se apresentava como terra de prosperidade e de fartura, levando algumas pessoas da região pobres e secas do país a ir ao seu encontro em busca de melhores condições de vida. Esse êxodo foi estimulado no governo Vargas. Isso é um dado que poucas pessoas sabem, mas isso aconteceu de verdade. Tá? Foi realmente uma campanha para a ocupação daquela área, em 1938, no governo Vargas. Já matou aí a alternativa letra A. Questão número 9.
mudar a vida e transformar o mundo. O ano de 1968 foi o da ousadia, da recusa dos partidos políticos tradicionais, com forte distanciamento da política oficial. A ditadura militar, viu? Calma. Um momento. Recusa do mundo da mercadoria e dos valores burgueses e opressivos. E também recusa do marxismo burocratizado da União Soviética. Paulo Sérgio. Nesse contexto, alguns eventos fizeram protagonista. Olha aí os protagonistas aí, ó. Protagonista nesse sentido, de ação, de agir. Movimento estudantil com objetivo contraditórios ao modelo de sociedade burguesa e à ditadura militar. Maravilha, aconteceu sim isso aí. Movimento feminista questionando os costumes historicamente opressores e excludentes do sexo feminino. Luta por equidade de direito, uso de pílula anticoncepcional, entre outros. Show de bola também. Bom, mas aí 68. Decreto do ato institucional número 5. Sim, aconteceu, censurando os meios de comunicação e privando a sociedade de expressão. A fase mais tenebrosa da ditadura militar. Aí 5, né? O ato institucional em 68 no governo de Costa e Silva. Pessoal, tá tudo certo. Alternativa, letra E. Questão número 10. Em agosto de 2020, ano passado, a descoberta de uma vacina para a Covid-19 estava levando os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, né, a passarem por cima de protocolos científicos rigorosos para anunciar o quanto antes da cura da doença. Pô, estou escutando aí, velho. Ambos deram declarações e tomaram atitudes que despertaram a preocupação de que etapas de verificação da segurança de novas drogas fossem abreviadas, na busca pela primazia de um anúncio aguardado no mundo todo. A disputa dos Estados Unidos e Rússia em torno da vacina contra a Covid-19 remete a outras controvérsias no passado. Por exemplo, a anexação da Crimeia, será? A corrida espacial, a gestão da Organização Mundial do Comércio, a imposição de sanções à Síria, a invasão da OCE. Muito bem, menino, tu tá bom, hein, Raine? Letra B, a corrida espacial, show de bola. Vocês estão afiados, vocês estão estudando, né? Coisa boa. Tô feliz. Temos aí um tempinho para resolver duas questõezinhas. Eu botei 12. Tá? Eu nem contigo com 10, eu botei 12 questões. Eu abordo todos aqueles pontos que eu falei para vocês, embora superficial e a gente possa aprofundar depois. Sexta-feira tem aulas de história, não pode perder. Vamos lá, questão 11. Há 55 anos, o Brasil sofreu um golpe militar que durou 21 anos e provocou a morte e ou desaparecimento de aproximadamente 423 pessoas entre 1964 e 1985, além do massacre de 8 mil indígenas, conforme o relato final da Comissão da Verdade. Mediante o exposto, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso para as afirmativas falsas. Isso cai também esse tipo de questão, tá? É da questão 11. Vamos lá. A ditadura militar no Brasil iniciou-se com o golpe militar de 31 de março de 1964, ocasionando o afastamento do presidente da República, João Goulart, e tomando o poder o marechal Alberto Castelo Branco. Verdade. Então, isso aí é verdade, né? Bom, foi estabelecido o AI-1, contendo 11 artigos, permitindo ao governo militar o poder de modificar a Constituição, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos, além de poder demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar provisoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, além de determinar eleições indiretas para a presidência da República. Isso também é verdade. Isso aconteceu aí, todos os detalhes estão iniciados aí, é verdade. Bom, vamos lá. Em 1969, a junta militar escolheu um novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Seu governo é considerado o mais maleável e democrático do período. Meu amigo, olha, período é conhecido como anos de chumbo. Como é que pode ser maleável e democrático? A repressão à luta armada diminuiu. Não, acirrou-se. Em execução harmoniosa, jornais e revistas de imprensa, teatro, filme, música e outras formas de expressão artísticas foram liberados desde que fosse pegado. Não, está errado. Então, a alternativa correta, letra C. E agora, eu, como está passando aí nos tempos do imperador Dom Pedro II, coloquei uma questãozinha sobre o período regencial. Período tumultuado. A menoridade de Dom Pedro II,
as revoltas, né? Entre elas, você tem o quê? A Sabinada, a Balaiada, a Farroupilha. Não é isso? No contexto das revoltas do período regencial. A Farroupilha é a Troia no Brasil, que durou 10 anos. Tá? Pessoal, vamos lá. E tem essa revolta que está falando aí dos malês também, né? No período regencial. A revolta dos malês, quase sempre os livros didáticos não colocam a revolta dos malês. Vê? Menino, show de bola. Mas vamos ver a questão aí? O chamado período regencial no Brasil foi marcado por diversas revoltas. Dentre as mais importantes, temos a revolta dos malês, que foi organizado desde as lideranças dos senhores latifundiários interessados na contestação da cobrança do imposto do governo central, sediado no Rio de Janeiro. Foi liderada por escravos e libertos, seguidores da religião muçulmana, que sabia ler e escrever. Em 1835, os malês se rebelaram em Salvador. Sim, eles sabiam ler e escrever, porque pertenciam à religião islâmica. E aí eles articulavam, tá? Tanto é que depois dessa revolta, o Brasil não queria mais escravos de origem malês, tá? Porque ficava receoso, a sociedade brasileira, que eles articulavam, sabiam ler e escrever. E essa revolta, realmente, foi uma revolta que deixou um período regencial meio tenebroso, meio cismado com esses escravos. Então a religião muçulmana já era conhecida por aqui. Até em Pernambuco nós tínhamos um templo no contexto islâmico também, tá? Eu vou sair um pouquinho aqui do material, tá? Vou fechar aqui a apresentação. Foi uma revisão rápida desses tópicos aí que eu precisava fazer com vocês, alguns assuntos do primeiro e do segundo ano. Eu ainda pretendo dar uma revisão do primeiro e do segundo ano, uma aula nossa dentro do quadro de história, tá? Fico feliz, espero que vocês tenham gostado tanto da aula de física, excelente com o professor Quilha, show de bola, cara aberto, um cara que quer o futuro do nosso alunado, tá? E que eu admiro bastante, tenho certeza que vocês também admiram. Um professor que pensa muito em vocês, antes de tudo, tá? No estudante do Liceu Paraibano, e quer realmente colocar o Liceu nas escolas do país. Pois não, Matheus? Assim, antes da aula acabar, na verdade já acabou, mas enfim, antes da gente se despedir, o senhor conhece a revolta da cachaça? Revolta da Cachaça também, mas é porque você não encontra isso nos livros e o Enem não cobra, por isso que eu não toco praticamente nesse assunto com vocês, para não atrilhar ainda mais esse contexto do conteúdo, tá bom, Matheus? Mas a gente pode falar um pouco mais sobre ela, numa nova oportunidade. Certo? Eu não vou entrar no detalhe agora, Matheus, porque... Isso. Eu não vou entrar no detalhe agora, porque nós vamos ter agora uma aula importante com o professor Caio Américo. Diga. Simplesmente meu evento histórico preferido, não tem pra onde não. O Brasil, isso é incrível, não tem como pra onde não. Pesquisem, pessoal. Quem não conhece, Não, pesquisem peraí, essa Matheus, revolta. peraí, tenha calma. Vamos fazer o seguinte: sexta-feira, na próxima aula, eu dou 10 a 15 minutos para você falar sobre ela. Pode ser? Perfeito. Vamos participar, conto com sua participação, viu? E com a participação de todos. Pessoal, ó, Matheus vai falar um pouco sobre essa revolta aí. Vamos prestigiar. Então, pessoal, só agradecimentos. Vou colocar esse material para vocês lá no nosso material da sala, tá bom? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Fiquem à vontade, tá? Eu agradeço, porque já devem estar abertos para o pessoal entrar. Valeu! Podem sair e entrar no próximo evento de hoje. E muito obrigado. Tchau, professor. Oi, Ana. Tchau. Tchau, valeu, obrigado, viu?